Olá, estamos aqui hoje com alguns representantes da sociedade que possam falar sobre o Fundo do Idoso que vai ser lançado agora nesse mês de junho. Estamos aqui com o Hudson Marcel Brager Beiucchi, que é presidente do Conselho Municipal do Idoso. Também Luiz Antônio Gonçalves Guilde, que é vice-presidente do Conselho do Idoso e também coordenador de mediação do Centro de Referência do Idoso. A vice-prefeita Edith de Jorge, que também é secretária de Desenvolvimento Social de Sorocaba, e a advogada Gisele Siqueira de Moraes, presidente da Comissão em Defesa dos Direitos dos Idosos da OAB Sorocaba. Primeiramente, Edith, obrigada por ter vindo. Eu queria que a senhora comentasse qual é a finalidade desse Fundo do Idoso e como ele vai auxiliar essa parcela da população. Então, primeiro é um prazer estar aqui discutindo esse assunto que é tão relevante hoje na sociedade, né? Então, depois de um tempo grande, a gente conseguiu finalmente a criação do Fundo do Idoso, que é ligado ao Conselho Municipal do Idoso. Ele funciona de forma muito semelhante ao Fundo da Criança e do Adolescente, né? Existe a possibilidade também das pessoas destinarem parte do recurso do imposto de renda para esse fundo, além de que ele pode receber também algumas multas decorrentes da questão do próprio idoso, né? Tem algumas outras formas, mas a forma de maior facilidade para as pessoas é a destinação de parte do imposto de renda. É fundamental, né? Quer dizer, nós tivemos no Brasil uma mudança de faixa de pirâmide etária muito rápida, né? Hoje nós temos a expectativa de vida aumentou muito, então nós temos muitos idosos e a tendência é que isso cada vez aumente mais, né? E ao mesmo tempo nós ainda não nos preparamos para isso. Faltam muito políticas públicas para o idoso, né? Acrescida do fato de que a própria família, que normalmente deveria ser o local de proteção, né, desse idoso, ela também se modificou, né? Hoje a gente não tem tanto aquela família estendida, famílias numerosas, a própria entrada de todo mundo no mercado de trabalho faz com que essa problemática aumente mais ainda, né? Então hoje, infelizmente, a gente vê uma enorme violação dos direitos dos idosos. Os idosos estão vivendo mais, mas não estão, infelizmente, vivendo com a qualidade de vida que seria necessária, né? Eu acho que é importante que se viva mais, mas é fundamental existir qualidade de vida. E existir, então, se as pessoas perceberem essa carência de políticas públicas, essa carência de estrutura na cidade para que o idoso possa viver bem, o fundo pode aumentar essa possibilidade, trazendo recursos, né, para que o próprio conselho e a secretaria possa aí aprovar projetos bons, né, junto em parceria aí com a sociedade civil, para que a gente amplie essas possibilidades. Por que demorou tanto até a criação desse fundo? Na verdade, eu acho que o que ajudou a formar agora é a gente ter finalmente institucionalizado a política de idoso, né? Na reforma administrativa de 2013 houve a criação da coordenadoria do idoso, né? Não é que começou a existir a política, mas houve a institucionalização dela, né? Então eu acho que houve uma maior valorização, inclusive do próprio conselho, que já existe há muito tempo, mas eu entendo que ele foi mais valorizado, e aí acho que se intensificou todas as tratativas, né, os processos para que a gente conseguisse efetivar. Então, se o Hudson ou o Gildes ou o Hudson quiserem explicar mais detalhadamente esse processo. O desenvolvimento desse processo ocorreu até pela necessidade, né, do tempo de hoje, como a doutora Edith já falou muito bem, inclusive, na forma como está a pirâmide de hoje, mas a velocidade está sendo muito maior do que as próprias políticas públicas, né? Mas diante do que já foi criado desse governo, a gente já deu um avanço maior e a criação do fundo era uma necessidade. Então Sorocaba ganha hoje, né? Ganha hoje com esse fundo, porque a partir de agora é uma das poucas cidades, inclusive, que a gente teve em conferência nacional e conferência municipal, estadual, e são poucas cidades que ainda têm toda essa fomentação que o Conselho em Sorocaba já tem. Então Sorocaba hoje Sorocaba hoje tem
esse desenvolvimento com o fundo, vamos começar a trabalhar agora e vamos esperar arrecadar, né? Tem algumas exigências legais para que esse fundo possa existir que precisavam ser cumpridas. O conselho existia, mas ele era consultivo, teve que ser transformado em deliberativo, teve que fazer também, passar daí para a Câmara, existia tinha sido já um projeto de lei que veio da Câmara, mas isso não podia, então a gente precisou alterar isso, né, porque é obrigatório que ele seja uma iniciativa do Executivo, então a gente teve que ajustar toda essa questão, né? Aí passar pela Câmara, depois fazer toda uma criação de conta específica do CNPJ, tem toda uma estruturação jurídica que é necessária para que esse fundo atenda e possa realmente receber esses recursos, né? Essa destinação do imposto de renda. Então, isso que aconteceu. Então, acho que talvez faltasse antes fosse uma vontade política, né? Eu acho que as coisas acontecem por vontade política. E tem uma expectativa de arrecadação e no que exatamente será aplicado esse fundo? Bom, pelo que nós conhecemos dos outros conselhos municipais que já têm o fundo formalizado já há algum tempo, existe uma expectativa até grande, né, de recebimento, de destinação de dinheiro para esse fundo, e esse dinheiro vai ser utilizado para programas, ações, projetos que ajudem, auxiliem nas políticas públicas para o idoso, né? Para esses tipos de destinação, até hoje a gente tinha, na verdade, era o FUNCAD, né? Mas para essas possibilidades de destinação, a Receita Federal em Sorocaba estima que exista um teto de aproximadamente 17 milhões, né? Hoje, o Fundo da Criança arrecada aproximadamente 1,5 milhão, quer dizer, então assim, as pessoas já até me perguntaram, né, não vai competir um fundo com o outro? Eu falei, tem dinheiro para todos os fundos, né, as pessoas, então o que a gente precisa é sensibilizar mais a população dessa possibilidade, sabe, porque me parece um absurdo, né, principalmente no país vivendo a situação que está, né, a gente tendo ciência dos descalabros que estão sendo cometidos com o dinheiro público. Existe uma possibilidade que as pessoas e as empresas, as pessoas físicas e as pessoas jurídicas, possam deixar parte desse recurso, em vez de ir para Brasília através da Receita, que fique na cidade, seja no fundo da criança, seja no fundo do idoso, mas que de alguma forma auxilie as políticas públicas da própria cidade. Acho que é legal destacar também que é uma destinação e não uma doação, né? Tá. Então a pessoa não vai ter que tirar o dinheiro para poder doar, ela vai destinar aquilo que ela já vai ter que pagar de imposto normalmente, né? Guilde, trabalhando principalmente na mediação, é comum chegar a casos de abandono, as famílias estão despreparadas para lidar com os idosos hoje? Eu não diria que estão despreparados, às vezes é porque não querem assumir mesmo. Tá. Desculpe, mas a verdade é essa, entendeu? O abandono, não tem a menor sombra de dúvida, que preenche uma porcentagem muito alta do que vai no centro de referência do idoso, que lá nós recebemos as denúncias. E a assistência social, após a visita social, ela dispara os programas que já tem dentro do nosso trabalho, dentro da secretaria, uma vez que isso não tendo e pertencer à Câmara de Mediação, então daí a gente faz a chamada, que são dos filhos que abandonam os pais. Então, na realidade, o que acontece? O que tem me passado muito lá, durante esses 9 anos, 10 anos que a gente já está na frente, é uma filha ou um filho só que cuida dos pais, né? E o resto não participam nem fisicamente, nem financeiramente. O que eu acho que acaba acontecendo não é nem um despreparo, mas é uma falta de informação com relação às responsabilidades que a própria família tem perante o idoso, né? Tá. Tanto a responsabilidade civil como criminal, né? Esse abandono é considerado um crime e está previsto no Estatuto do Idoso. Então, talvez mais divulgação e conscientização das famílias com relação a essas responsabilidades. E é justamente nessa fala que a gente faz na mediação, entendeu? Uma isonomia, uma independência, para que todos tenham os seus direitos preservados, mas que eles também tenham que saber da obrigação deles, né? Então, hoje se alastrou muito, em Sorocaba temos muita casas que cuidam de idosos, então é muito mais prático para certas famílias colocarem essas pessoas nessas casas, entendeu?
e simplesmente eles ficam abandonados. Então nós estamos com um trabalho agora em parceria com a OAB, que está nos apoiando. Então nós vamos tentar resgatar um pouco, pelo menos a nível de Sorocaba, que o entendimento do papel da família e o importante papel da família com relação ao idoso. Certo. Não é verdade? Então nós temos um número, eu não trouxe os números, mas são preocupantes já para a cidade de Sorocaba, sim. A gente está trabalhando muito. Inclusive, a OAB vai auxiliar, né, o centro, o Conselho do Idoso e todos os demais órgãos, todos juntos, né? Vigilância Sanitária, trabalho em conjunto, o Ministério Público, o delegado que cuida do idoso, para que a gente consiga, junto à Câmara dos Vereadores, a edição de uma lei, né? Uma lei municipal que regule essas casas de repouso. Porque tá se crescendo alastrando, muito. tá crescendo. E como que é feita a fiscalização? Tem como Exatamente. conter? Tem como... O município consegue realmente... Hoje a fiscalização inicia-se pela vigilância sanitária, pela prefeitura, né, que são os primeiros órgãos que são procurados para a abertura das clínicas de repouso, e clínicas geriátricas, instituições de longa permanência para idosos, né, mas o Conselho do Idoso ele tem sido bastante atuante, né, em tentar descobrir quais são essas clínicas que não estão registradas nem no Conselho, que é uma obrigação prevista já no Estatuto do Idoso, né? E fiscalizar mesmo, né? Semana passada, 2 semanas atrás... Que é outro papel, né? O papel do idoso, do Conselho também. Há 2 semanas atrás, o Conselho do Idoso ele tem esse papel de fiscalizar, então nós fizemos um mutirão junto com a Vigilância Sanitária, chamando as clínicas de repouso para vir se cadastrar ou renovar o cadastro junto com a gente. Até mesmo para quem saber como está o processo, se a licença de funcionamento já saiu, se não saiu, o que está travado, né? Hoje a gente sabe que existem, são 10 clínicas de repouso que têm a licença de funcionamento, né? Com nós, no Conselho do Idoso, temos 26 registradas, mas agora nessa renovação tivemos um número muito abaixo disso, né? Tivemos apenas 14 que renovaram, né? Mas a gente sabe, já tem ideia de que existam pelo menos mais 20 outras casas de repouso que estão funcionando de forma completamente irregular, né? Não tem licença de funcionamento pela vigilância sanitária, não tem um registro no Conselho do Idoso, não tem bombeiro, né? E isso é muito preocupante, né? Só que a gente até fez uma reunião, né, com todas as entidades e o que foi colocado como grande problema é realmente essa questão de não existir uma legislação, né? Então, precisa-se do AVCB, né, do bombeiro, mas e se não tem? Como que a gente faz para fechar? Não tem como, né? Eles acabam ficando impotentes diante dessa ausência de legislação. Por isso que nosso grande objetivo nesse momento é realmente conseguir essa legislação. Como o próprio Dr. Ordelli falou, que é o delegado, como na época dos menores, né? De bebida alcoólica para menor de idade, né? Eram-se feitas várias operações, mas nenhuma surtia um efeito porque multava e continuava a vender bebida alcoólica para menor. Depois da edição da lei municipal, aí mudou de figura e é isso que a gente espera com relação aos idosos. Eu queria que você comentasse qual é o papel da família, da comunidade e do poder público em relação ao idoso. A família, a comunidade, o poder público, na verdade, eles têm responsabilidade sobre esse idoso, né? Tanto responsabilidade alimentar, né, como responsabilidade social e responsabilidade de fazê-lo inserir dentro do mercado de trabalho, tem todo nesse aspecto, né, uma responsabilidade abrangente. E é uma responsabilidade, na verdade, solidária entre todos os órgãos, da família, poder público. Não dá para dizer que é só responsabilidade do poder público e só responsabilidade da família. Não, é uma responsabilidade de todos. E no caso da família, no caso de abandono, tem alguma pena, alguma punição? Tem Qual sim. é? O Estatuto do Idoso ele prevê pena de detenção e reclusão por alguns crimes cometidos contra os idosos. E o abandono é um dos crimes previsto no Estatuto, apenado com pena de detenção, sim. Eu queria que vocês comentassem justamente isso que a secretária falou, que o idoso hoje vive mais, mas não tão bem. Sorocaba tem algumas ferramentas, como a chácara do idoso. Como isso auxilia na qualidade de vida desse idoso? Bastante. Nós temos não só a chácara do idoso, que tem o centro de convivência, né? E também temos o clube do idoso com várias programação de fazer eles participarem. Eles estão inseridos, que um dos papéis também, né, doutor, é inserir eles novamente na sociedade para que eles tenham essa movimentação e essa valorização, porque não caia a autoestima. Isso é o trabalho, o serviço público tem em Sorocaba
Precisamos aumentar, é evidente, mas na medida do possível está sendo feito esse trabalho para eles se envolverem, para eles estarem inseridos no mercado também de trabalho, que até curso vai ter, né? Nós temos também. Então, faz com que eles tenham uma valorização maior na vida. Então, eles tenham, usar menos remédio, inclusive, né? Na chácara do idoso, por exemplo, tem várias pessoas que pararam até de usar certos remédios com a participação efetiva que estão lá. Quem quiser fazer a contribuição vai ser... Pagou a conta, CPF na nota, como que funciona? A destinação acontece pelo imposto de renda, né? Então pessoas físicas podem contribuir, acho que até 3%, né? Tá. E a pessoa jurídica até 1%, né? Então vai ser destinado. Provavelmente essa destinação vai ocorrer com as pessoas físicas muito mais no final do ano, sim, ou no próprio momento do imposto de renda do ano que vem, né? Há 2 anos atrás foi modificado, antes a gente só podia fazer destinação no ano anterior. Isso era difícil porque a gente tinha porque como é uma porcentagem em cima do imposto devido, as pessoas não sabiam às vezes calcular, né? E ainda não estavam voltadas para a questão do imposto de renda. Já há 2 anos existe a possibilidade, na hora de você faz a sua declaração de imposto de renda, você tem ali no final a possibilidade de destinar para o fundo da criança ou para o fundo do idoso. E aí você gera 2 DARFs, né? Você gera o DARF, se você for pagar, você gera o DARF para a Receita e gera o DARF para o fundo. Tá. E aí depois a Receita repassa esses recursos, né? Num primeiro momento ele vai para a Receita, né? Mas depois a Receita repassa esses recursos para os fundos. No final do ano já vai ter. Empresa já é um pouco diferente, porque as empresas, como elas às vezes fazem os balanços trimestrais, etc., elas já podem ir fazendo esta destinação, né? Para quem tiver dificuldade também para saber quanto vai poder destinar, a gente está criando um site dentro da Prefeitura de Sorocaba, dentro do site das sedes, onde vai ter informações, todas as informações sobre o fundo municipal, e também a gente está criando um simulador para a pessoa saber quanto ela vai poder destinar, né? Vamos encerrando por aqui a nossa conversa. Agradecemos a presença Luiz Antônio, Edith, doutora Gisele e também do Hudson. Muito obrigada e até mais.